Você acha que falar sobre abandono parental é um problema? Se sim, esse é o problema. Por mais que ele venha sendo cada vez mais frequente e a realidade de mais famílias, o abandono parental ainda é um tabu e por isso precisa ser discutido. O abandono acontece quando um dos pais para de exercer uma de suas obrigações. Ele pode acontecer de 5 maneiras diferentes. A primeira é o abandono afetivo ou emocional, que acontece quando um dos pais para de dar atenção, carinho e afeto à criança. Isso faz com que ela se sinta extremamente largada, deixada de lado, como se ela não importasse. O segundo é o financeiro, quando os pais param de dar o apoio financeiro à criança, isso é, param de comprar brinquedos, roupas e comida. O quarto é o intelectual, quando se é proibido e é vetado o ensino básico à criança. E agora, desmistificando aquela ideia de que, para acontecer o abandono parental, o pai ou a mãe tem que efetivamente sair da vida da criança, temos o do lar, que esse sim é quando o pai ou a mãe para de participar do dia a dia da criança. Isso pode acontecer com ele se mudando ou parando de buscar ela em caso de divórcio. E o quinto é o do idoso, que é quando há uma inversão de papéis. Por conta da idade de seus pais, a criança passa a ter que cuidar deles e não o oposto. Agora vocês podem estar se perguntando, mas Juliana, o que leva um pai ou uma mãe a abandonar sua criança? Porque realmente é uma coisa meio absurda de se pensar. As principais causas do abandono parental são, primeira sendo a condição financeira. Às vezes, por não ter uma boa condição financeira ou por outros fatores externos, os pais optam por abandonar a criança para que essa tenha uma melhor condição de vida, como a gente pode ver no Afeganistão, com a cena de mães dando seus filhos a soldados americanos. O segundo, e a principal, é o divórcio. Depois do divórcio, muitas vezes, um dos pais não se sente mais na obrigação de participar da vida da criança, o que é uma expressão totalmente falsa, porque não é porque você quebrou os laços com seu cônjuge que você também vai quebrar com a sua criança. E as suas próprias relações familiares, às vezes, por não ter tido um bom exemplo quando ele era criança, isso acaba refletindo em sua relação com seu filho. O abandono parental tem diversas consequências à saúde mental da criança, podendo, se não bem acompanhado, refletir até a sua vida adulta. Eu queria começar dizendo que cada pessoa é uma pessoa e cada história é uma história. Então, o que acontece com uma pessoa, as consequências na vida de uma pessoa não vão ser da outra. Mas as principais causas do abandono são, consequências do abandono são, a primeira e mais óbvia, o medo de abandono. Quando o porto seguro da criança, a estabilidade dela sai da vida dela, isso mostra que qualquer outra pessoa pode fazer o mesmo. E que seria muito mais fácil para amigos e colegas abandonarem. A segunda e culpa é a baixa autoestima. De novo, por ser uma coisa tão fora da caixinha, uma coisa que a gente nunca vai imaginar que aconteça, o primeiro pensamento que vem na cabeça dessa criança é: se eu tivesse feito uma coisa diferente, talvez meu pai não tivesse me abandonado. Se eu tivesse falado alguma coisa diferente, talvez minha mãe não tivesse saído da minha vida. Isso também vem com ela sendo as people pleasers, que são aquelas pessoas que vão sair da sua zona de conforto para agradar o outro. E também com a dificuldade de dizer o não. Com incapacidade de criar vínculos, eu quero dizer dificuldades de manter relacionamentos em geral, por conta desse medo de abandono, o que é muitas vezes visto como ciúmes. Mas é mais que isso. Na maioria das vezes, não é um medo do seu amigo ter outros amigos, e sim o medo dele te trocar por esses outros amigos. Foi comprovado que crianças que sofreram algum tipo de abandono na sua infância são mais propícias a desenvolver transtornos mentais, como toque, ansiedade e depressão. E agora, para consequências não tão óbvias, nós temos a falta de controle. Como a vida dessa criança está totalmente fora do controle dela, ela não consegue controlar quem vai estar na casa dela, quem vai falar com ela, se os pais dela vão amar ela, isso muitas vezes leva ao controle excessivo de outra parte. Isso pode vir na comida, levando a transtornos alimentares, ou em coisas mais fúteis, como o tempo. Porque ela não pode controlar o sentimento dos pais em relação a ela, mas ela pode controlar quanto tempo ela vai levar para cada atividade do dia dela. E todo o controle excessivo é prejudicial à saúde mental. E a busca por validação. Nós, seres humanos, é inevitável que a gente faça tudo por uma validação externa. Então, você estuda para ir bem numa prova e os seus pais e professores falarem: parabéns, você é uma boa pessoa, você é um bom aluno, você é inteligente. Ou você faz um trabalho social para que a sociedade te veja como uma boa pessoa. E quando não se tem essa validação em casa, é inevitável que essa criança vá procurar ela em outros lugares. Em pais, de amigos e colegas, em professores ou até mesmo com a validação acadêmica.
Outras consequências que são efeitos colaterais, muitas vezes vêm junto com o abandono parental, são o abuso mental, a alienação parental e a manipulação. Percebam que eu coloquei elas três juntas porque elas estão muito interligadas e muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. O abuso mental acontece em toda e qualquer relação cuja uma das partes tem como objetivo machucar a outra, com meio de xingamentos, insultos, silêncio como forma de punição e até mesmo a manipulação. A alienação parental acontece quando um dos pais usa da manipulação para afastar a criança do outro, manipulando eventos, fatos e acontecimentos. E existem vários jeitos de se manipular uma pessoa, mas quando a gente fala de manipulação mental, a mais comum é o gaslighting, que é quando o manipulador usa da alteração de eventos, de acontecimentos, de palavras, para seu benefício. Isso pode ser visto com frases como: "Você é louca. Isso nunca aconteceu. Isso é tudo fantasma da sua cabeça. Eu estou muito chateado com essas suas acusações." E ela é arquitetado de uma forma de que você vai realmente achar que o que a pessoa está falando é verdade. E eu queria ressaltar que não é porque é família que você tem que ser submissa a qualquer tipo de comportamento manipulador e abusivo. Eu acho que não é surpresa que existe uma grande diferença no que diz respeito ao número de abandono paternal e maternal. No Brasil, 5,5 milhões de certidões de nascimento não têm o nome do pai, e 1,6 milhões de famílias são formadas por mãe solo. Eu queria pedir para que vocês tirem um segundinho para refletir o porquê que essa diferença ainda é tão grande. Eu refleti e eu cheguei à conclusão que é por culpa do machismo, da sociedade ainda ver o filho como sendo da mulher. O que é uma expressão totalmente errada, porque o pai e a mãe ambos têm os mesmos direitos e deveres no que diz respeito à criação da criança. Esse é um pensamento extremamente machista e extremamente arcaico. Então, a gente tem que entender que uma coisa que eu gosto muito de pensar é que se precisam de duas pessoas para fazer uma criança, ela não deve ser criada apenas por uma. A pandemia mudou a dinâmica de várias relações familiares. Nós passamos a conviver 24 horas por dia com pessoas que vivíamos muitas vezes por 5, 4, até mesmo 3. E esse excesso de convivência pode ter tido tantos resultados positivos quanto resultados negativos. Na minha experiência, ambos aconteceram. Durante a pandemia, eu tive relações que melhoraram e relações que pioraram. E essas relações que pioraram me fizeram ver minha vida de outra forma, ver os acontecimentos do passado de outra forma. E, de uma certa forma, reinicializar. Mas não como em videogames, que você volta do zero, porque não é assim que acontece na vida. A gente não pode zerar tudo o que aconteceu no passado, mas sim olhar para o passado e ver como que eu podia me portar diante das coisas que aconteceram para que eu tire um proveito melhor disso. Isso me leva ao meu próximo tópico: como superar. Percebam que eu coloquei entre aspas, porque eu não acho que é uma coisa que se supera 100%. Pense como num corte. Você cortou seu dedo, você foi no médico e ele costurou. Mas mesmo assim, mesmo curado, a cicatriz ainda está lá. O X da questão é achar o que você tem que fazer para você se sentir bem em relação a isso e para você ficar bem com o que aconteceu. E, de novo, como cada pessoa é uma pessoa e cada história é uma história, é inevitável que cada pessoa vai precisar de coisas diferentes para melhorar. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas dicas. Dica número 1. Aceitar. Às vezes a gente não aceita que aquela coisa realmente aconteceu com você por não querer que ela tenha acontecido ou por achar que você está exagerando, fazendo tempestade em copo d'água. Mas não se pode curar algo que não se saiba que está acontecendo. Dica número 2. Se perdoar. Com muita ênfase no ser. Porque eu não acho que você tenha que perdoar outra pessoa para superar, ou que você tenha que esperar o perdão da outra pessoa para superar. Mas se perdoar é fundamental. E se perdoar de questões que muitas vezes você nem imagina que você se culpa. Dica número 3. Entender o que aconteceu. Pode parecer bem boba, mas se você realmente não tira um tempo para refletir no que aconteceu, como você se sente em relação a isso, você nunca vai entender os seus gatilhos, o que te faz te sentir bem, o que te faz te sentir mal. Isso é crucial no processo de melhora. Dica número 4. Dê tempo ao tempo. Essa é uma expressão que eu gosto muito, porque a gente tem que entender que as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer, e que pode levar um tempo. Não é eu estalei meu dedo que tudo que aconteceu no passado acabou e eu sou feliz, eu sou uma nova mulher. Não. Pode levar anos, meses e dias. E a gente tem que nos permitir ter esse tempo. A gente tem que nos permitir sentir tudo. Afinal, não existe certo e errado para sentimento. Não é porque você está feliz que você está certo e porque você está triste que você está feliz. Porque você está triste que você está errado.
Todos os sentimentos são válidos e cada sentimento vai te ensinar uma coisa diferente. Eu gosto de ver isso tudo como uma escada. No começo, os degraus são muito grandes e a gente acha que a gente nunca vai conseguir subir, que porque é muito alto, você nunca vai conseguir subir, que sua vida acabou. Mas com o tempo, depois de respirar fundo e muita tentativa e erro, você sobe o primeiro degrau, e eventualmente o segundo, o terceiro e o quarto. E com o tempo, vai ficando mais fácil, porque esses degraus vão diminuindo de tamanho, já que você aprende o que te faz te sentir bem, o que você precisa para ficar bem consigo mesmo. Mas, eventualmente, por alguma razão do destino, pode aparecer um degrau grande de novo. E aí é quando o pânico volta e quando você relapsa. E tudo bem relapsar. O problema é relapsar e ficar lá, porque você tem que entender que é sua vida. No fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Se você não se amar e se você não se priorizar, quem vai? E a dica número 5 é procure ajuda profissional. Essa provavelmente é a dica mais importante. Palavras não expressam a importância de ter um acompanhamento profissional de médicos, terapeutas e psiquiatras. O quão importante isso é e o quão importante isso vai minimizar as consequências desse trauma no futuro. E eu sei que para você, que tem uma boa relação com ambos os seus pais, tudo que eu posso estar falando agora pode parecer muito fora da caixinha, muito absurdo. Mas eu espero que vocês percebam o quanto o abandono parental é sério e o quanto ele precisa ser discutido para que mais pessoas sintam-se à vontade de falar sobre o que acontece com elas. E voltando para a tela de reinicializar. Vamos aproveitar a pandemia para não só reinicializar com os nossos problemas, com os nossos traumas, olhar para o passado de uma forma diferente, mas para discutir mais sobre problemas que muitas vezes a gente deixava de lado. E se você se identificou com a minha palestra, eu espero que você se sinta ouvido e saiba que você não está sozinho. Muito obrigada.